crescemos dentro da empresa. Muito pequenos, nós acompanhávamos nossos pais, porque a minha mãe, na época, trabalhou bastante com ele também, bastante tempo. Hoje ela já está fora. Então, a gente cresceu nesse ambiente. Acredito que foi natural. O Júlio, ainda dentro da faculdade, enquanto cursava, já estava trabalhando. Foi após a faculdade. Eu comecei a trabalhar, entrei na área administrativa já, fazia setor de cobrança, cobrava clientes que na época recebíamos por cheque predatado. Muita gente jovem hoje nem sabe o que é um cheque predatado. E nesse período que eu comecei a aprender a trabalhar. Então, conforme o tempo foi passando, a gente foi avaliando com o que a empresa precisava, cada fase dela, o que a gente precisou também aprender para poder ser bons profissionais, porque nós não éramos donos, nós éramos profissionais ali dentro que trabalhávamos como todo mundo, e assim continua. Trabalhamos todos os dias e muito, como todo mundo lá dentro. Mas a gente foi naturalmente aprendendo o que era necessário. Então, eu não era da área de finanças, por exemplo. Eu precisei buscar aprender tudo que eu sei para hoje aplicar. Então, toda a gestão feita hoje de pessoas, administrativa e a parte financeira, ao longo de todos esses anos de trabalho, eu fui aprendendo até chegar onde eu estou agora. E o Júlio, da mesma forma, da mesma maneira, e em constante evolução, nunca parou. Eu brinco com as minhas amigas quando a gente para conversar, que eu digo para elas, eu nunca estudei tanto na minha vida como eu estudo hoje, todos os dias. É um livro novo, é uma ideia nova, é uma metodologia nova, é uma aplicação que é feita diferente, é uma nova maneira de fazer um determinado cálculo. Dentro de finanças é um mundo completo, assim, um mundo novo que surge alguma novidade, alguma maneira de se enxergar um relatório. Então, todo dia eu estou aprendendo, todo dia é uma novidade. E o trabalho não é diferente, faz parte desse processo e é muito bom. Uma coisa muito importante também, que eu gosto muito de tocar nesse assunto, é que Barbosa, quando ele começou, ele empreendeu por necessidade. Ele não empreendeu como você vê hoje uma startup, que o rapaz passou por uma empresa, uma multinacional, cresceu, ganhou dinheiro, recebeu um aporte, tem uma ideia, foi lá e lançou um produto. Não, aqui na Rainoá aconteceu, Barbosa empreendeu por necessidade. Na raça. Então, automaticamente, nós vendo, eu e a Jaqueline assistindo tudo aquilo, nós também não tivemos, vamos dizer assim, um mentor, um grande empresário de uma grande empresa que ensinou. O que nós aprendemos com o meu pai. Então, quando eu cheguei com 18 anos, cru, praticamente, eu tive que ir muito atrás do Sebrae. O Sebrae me ajudou bastante fazendo cursos, buscamos muita consultoria externa, que a gente busca até hoje consultoria externa. Então, ou seja, não foi fácil o caminho, né? Mas também não quer dizer que não foi prazeroso. Foi muito bom. Foi muito bom porque tivemos muito contato com muitas empresas, muitas pessoas. Então a gente tem, hoje eu posso dizer assim que eu tenho habilidades que eu aprendi com várias pessoas que me faz hoje um profissional melhor. Na verdade o que o Júlio está dizendo é uma realidade, porque na época, quando eu comecei eu tinha que trabalhar para poder trazer o dinheiro para dentro de casa. E para você ter uma ideia, eu não tenho formação nenhuma. Tudo que eu aprendi no dia a dia e na luta mesmo. Mas eu tenho 3 filhos, todos os 3 têm faculdade, todos os 3 são formados, entendeu? Isso foi uma coisa que a gente prezou bastante, educar bem os filhos. Os primeiros funcionários a gente contratou o amigo do amigo, né? O primo do primo, o sobrinho. Então a gente não tinha nem noção de como fazer as contratações na época, entendeu? A gente tem 2 funcionários, né, que são extremamente antigos de casa. Um é o Pedro, que é meu tio, né, trabalha na produção.
E outra é a Neiva, E o Ciro. que tá na produção, a Neiva tá na venda, né? A grande maioria das pessoas que vão assistir esse podcast ou ouvir vão reconhecer o nome da Neiva, né? Então ela tá com a gente há quantos anos? A Neiva tá com a gente há 27 anos. O Pedro. O Pedro, 17. E o Cido, 22 anos. Então, ou seja, a gente Foram, tem muita como eu gente. disse no início, começou com o amigo do amigo, o sobrinho, o primo, o cunhado. Só a Neiva que não era parente. Eu lembro quando a gente era bem criança e... Porque às vezes as pessoas falam assim, mas o Barbosa só vendeu massageador? Não, né? Na época, o Barbosa também começou vendendo semi-joia. Então, eu lembro que às vezes a gente ia na porta da faculdade, né? Que a mãe tinha lá algumas revendedoras que vendiam semi-joias, que foi um braço, querendo ou não, da nossa empresa também, o comércio de semi-joias. Comenta um pouquinho. Na verdade, a semijoias, ela na época, é até uma história interessante, porque eu não tinha intenção nenhuma de vender semijoias. Aí, como eu disse para você que eu comecei no massageador, eu acabei levando um contratempo de um cara que era meu patrão, depois ele virou meu sócio, depois, dizer o português claro, ele puxou meu tapete e eu fiquei sem caminhos, né? Acabei indo para a semijoia e depois de um certo tempo voltei para o massageador. Então foi isso, por isso que chegamos até a semijoia. E por sinal chamava-se Jaqueline Comércio de Semijoias. Na verdade, as vendas estão no sangue, né? Se você for analisar, puxaram o tapete, mas você buscou uma saída nas vendas. Sim, isso é uma realidade, isso é uma verdade. Eu acho que, é como eu disse no início, eu acho vender uma arte e eu admiro o bom vendedor, o vendedor que trabalha corretamente, que trabalha honestamente, porque eu acho o seguinte, quando você tem um produto bom na mão, você não precisa de mentir, você não precisa de enganar ninguém, você simplesmente tem somente que dizer a verdade, e o vendedor que diz a verdade, ele tem tudo para crescer, qualquer ramo, qualquer tipo de vendas. Eu tenho conversado muito com os clientes da empresa, e até brinco com eles e falo, olha, muitos às vezes que a gente conversa, às vezes nem tem informação, estudou até a 8ª série, fez até o 3º colegial, mas tem muitos que ganham, né, que tem um faturamento, uma receita muito maior que juiz, muito maior que médico, advogado, porque a venda hoje, ela é uma arte. E ela também, traz resultados financeiros imediatos. Então, um bom vendedor, uma boa equipe, uma boa empresa, olha, ele com certeza ele vai ter uma vida muito mais satisfatória financeiramente. E nós temos, inclusive, bons exemplos, né? Nós temos distribuidores que a mãe ou o pai era vendedor e transformou o filho num administrador, e hoje são a potência no mercado. Tem bastante qualidade de trabalho, Sim. muita gente. Sim.